Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da UTM Treinamentos e hoje a gente vai responder 5 questões de concurso públicos relacionados a Excel, para você conseguir aprender sobre essa ferramenta, saber a resposta certa e quando for fazer uma outra prova, já ter noção e conhecimento sobre tudo isso. Olha só o nosso primeiro exemplo. A gente já começa com um que tem bastante coisa para aprender. Vamos ler essa primeira questão aqui. Na planilha relacionada anteriormente, que é essa que está aqui em cima, na célula E4, então nessa célula que está vazia, apresenta-se a seguinte fórmula: igual ao máximo de um certo intervalo menos o mínimo de um outro intervalo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado que aparecerá na célula E4. Então a gente tem que saber o que essa função máximo faz e o que a função mínimo também faz. O máximo sempre vai pegar o maior valor do intervalo selecionado. E o mínimo faz o contrário, o menor valor desse intervalo. Então, olha só o nosso exemplo aqui. Ele vai pegar de B2 até C4. Então, a gente olha e vê. De B2 até C4, qual é o maior valor? O nosso maior valor que aparece aqui é o valor de 252. Então, se a gente está fazendo a prova no papel, a gente anota 252 no local. Volta para cá. E o mínimo de C2 até D4. Então, se a gente tem um mínimo de C2 até D4, a gente olha para esse intervalo e vê que o menor valor que aparece aqui é o valor 134. E a gente também anota esse mesmo valor, 134. Faz uma subtração, que é o que o enunciado pede, o valor do máximo menos o valor do mínimo, a gente dá Enter e deu 118, alternativa C. Mas vamos colocar isso no Excel para conseguir ver na prática. Olha só. A gente começa então com igual, máximo. E lembrando, se a palavra máximo tem acento, precisa colocar com acento no Excel também. Senão ele não vai entender e vai dar erro de nome. Isso também pode ser uma questão de concurso público. Aproveita essa dica. O máximo de qual intervalo? De B2 até C4. Fecha parênteses. Menos o mínimo de qual intervalo? Agora de C2 até D4. A gente segue exatamente como está no enunciado, dá Enter, e ele deu 118. Então agora os valores batem, a questão C, a alternativa C é a alternativa certa. Percebe que a gente consegue aprender várias coisas com essa questão. Então vamos para a próxima agora. 2. A gente tem aqui, considerando o Microsoft Excel 2016, a função tal é útil quando o usuário precisa ter a data atual exibida em uma planilha, independentemente de quando a pasta de trabalho for aberta. Também serve para calcular intervalos. Trata-se da função. A gente tem que começar a perceber que, em alguns casos, tem até uma pegadinha. A gente tem que começar a ver que existe uma função. Então, a gente já pode descartar a letra D, porque a D tem duas funções. Então, essa aqui já não é mais. Opa, deixa eu colocar um jeito mais bonito aqui. A gente vai lá e deixa essa função sem nada. Ela não vai funcionar para a gente aqui. A gente tem que começar a olhar as outras. Será que todas as outras existem? Vamos fazer um teste. A gente começa com igual dia. A função dia existe no Excel. Mas olha que interessante. Ele vai retornar o dia do mês, um número de 1 a 31. Vamos fazer um teste. Dia de qual data? Dessa data, dia 24/1. Fecha parênteses. E quando a gente dá Enter, ele retorna 24. Dia 24. É para isso. Serve para tabela dinâmica, serve para Conte C, serve para um monte de outras coisas. Mas ele só pega o dia. Outra coisa. Momento. Será que essa função existe? Vamos começar aqui com igual momento. Se ela não aparece na lista, isso quer dizer que ela não existe ou ela não está disponível. A única função que não aparece e que existe é uma função chamada DataDiff. Igual DataDiff não aparece. Porém, essa função existe. Eu vou colocar no card e na descrição uma explicação dessa função para você conseguir aprender também sobre ela. Mas a função momento não existe. Outra, função de data, igual data. A função data existe. Ela retorna um número que representa a data no código de data e hora. A gente começa a ver que ela vai pedir desse jeito. Qual é o ano, qual é o mês e qual é o dia. Se eu tivesse 3 colunas, uma com ano, uma com mês e uma com dia, não importa a ordem, eu conseguiria montar isso como uma data.
mas não é o nosso caso. A gente aqui quer exibir já uma data automaticamente. Então só sobra para a gente a função hoje. E olha que interessante, igual hoje, e a gente tem retorna a data de hoje já formatada como uma data. Abre e fecha parênteses, porque a função não precisa de argumento, dá Enter, e se aparecer hashtag é só aumentar. O que isso significa? Que se eu abrir esse arquivo amanhã, essa data, dia 24/1, vai estar dia 25/1. Porque sempre que eu abrir meu arquivo, e o arquivo aqui é a pasta de trabalho. A pasta de trabalho nada mais é do que o arquivo que a gente está usando hoje. Então eu vou abrir amanhã, ele vai estar com a data atual. Testa aí no seu computador, faz num dia e abre depois, ou uma semana depois, ou um mês depois, e você vai ver que essa função sempre vai se atualizar. E por que ele fala também para cálculo de intervalos? Vamos supor que eu quero fazer quantos dias faltam para o Natal. Então a gente começa a colocar o Natal numa data, numa célula, e a gente faz essa conta, ó, igual a data do Natal menos hoje, abre e fecha parênteses. Essa conta vai pegar essa última data menos a data do dia que você abriu. Olha quantos dias faltam para o Natal. Faltam... Opa, Maurício, apareceu como data aqui. Não tem problema. É só mudar para geral no campo aqui em cima e ele vai mostrar para a gente que faltam 335 dias. Então ele serve para exibir a data e também para calcular intervalos. A função hoje é muito importante. Aprenda e mexa com ela sempre que você puder. Vamos para o nosso próximo exemplo. Número 3 aqui, ó. No Microsoft Excel 2016, a fórmula menor de A1 até B10, 5, tem por objetivo, vamos ler, retornar os 5 menores valores do intervalo entre A1 e B10. Retornar todos os valores menores do que 5. Retornar o quinto menor valor do intervalo e retornar uma matriz com as 5 primeiras linhas. Essa aqui, para quem não conhece a função menor, ela é muito parecida com a função mínimo que a gente usou no exercício 1, porém aqui eu consigo definir se eu quero o menor de todos, o segundo menor valor, o terceiro menor valor, e a gente faz isso com a função menor nesse argumento, ó, menor de qual intervalo? De A1 até B10, conforme tem a instrução, ponto e vírgula. Ele pede esse argumento K, que é qual posição que eu quero. Se a gente quer a quinta posição, aperta 5, dá Enter. E ele vai mostrar para a gente o 31. Então, dentro desse intervalo todo, o número 31 é o quinto menor número. A resposta certa aqui é, ó, retorna o quinto menor valor do intervalo. Para retornar os 5 menores valores, eu teria que fazer isso várias vezes. O menor 1, menor 2, menor 3, menor 4 e menor 5. Teria que fazer 5 vezes. Para retornar todos os valores menores do que 5, a gente teria que usar uma função de procv, de contc, uma tabela dinâmica, e a gente conseguiria fazer isso. E retornar uma matriz com as 5 primeiras linhas não consegue ser atendida por essa função menor. Então aqui a resposta certa é a letra C. Repara, Maurício, eu quero, por exemplo, agora o sexto menor valor. Igual, menor, seleciona tudo, ponto e vírgula, e coloca o número 6. Agora é o sexto menor valor, que é o número 35. Então a gente começa aí com valores crescentes, porque a gente tem o menor de todos, o segundo menor, o terceiro menor, o quarto menor, e assim por diante. Nosso próximo exemplo, exercício 4. Olha só esse aqui, vou até colocar mais para dentro. Em uma planilha de Excel 2016, são armazenados na coluna A os nomes de uma série de municípios em ordem crescente, de A a Z. E na coluna B, o número de habitantes de cada município, sendo um município em cada linha. Uma tabela. Para criar uma fórmula em que, dado o nome de um município, seja retornado o número de habitantes, o usuário pode utilizar a função, e a gente tem uma aqui, ó. Repara que ele não está classificado em ordem alfabética, em ordem crescente. A gente clica numa célula dessa, vai na guia dados e clica nesse botãozinho de A a Z. Clica nele, ele vai classificar em ordem crescente as cidades e, consequentemente, os valores também vão juntos. Para a gente poder fazer essa busca, tem que entender quais são essas funções. A função contc,
ela vai fazer uma contagem se atender o critério. Como aqui a gente quer uma busca, ela não vai atender a gente. Já a função soma, ela vai no máximo retornar todos os valores das cidades aqui. Se eu quiser um total geral, eu faço igual soma, abro parênteses, seleciono tudo e fecho. Soma não retorna nada além da soma de todos os valores. Também não atende. Essa função chamada ref cruzada, a gente testa aqui, ó, igual ref. Não existe essa função ref cruzada. Existe outra função que contém a palavra ref, mas não atende a gente. Então essa função nem existe. Então, por consequência, é o procv. Mas como vai funcionar esse procv aqui para entender o funcionamento dele? A gente começa com igual, procv. Qual o valor que a gente está procurando? É a cidade que eu vou digitar. Ponto e vírgula. Aonde? De A até B, que é a nossa tabela de dados. Ponto e vírgula. Se eu quero buscar a cidade na coluna 1, eu quero retornar o valor do número de habitantes na coluna 2. Eu ponho 2. Ponto e vírgula 0, porque a nossa busca é exata. Dá Enter. Não retornou nada. Porém, quando a gente colocar Bauru, ele vai retornar para a gente o número de habitantes. Então, procv faz essa busca em um lugar, na primeira coluna, e depois retorna da outra coluna a informação que a gente tem. No nosso caso, a segunda coluna. procv é extremamente importante. A gente tem vídeo no canal falando sobre procv um monte. Dá uma olhada e aprende bastante sobre isso, que pode ser útil em concurso público e também no seu uso do Excel. E por fim, a nossa última questão de tecla de atalho. Utilizando o Excel 2010, você está na célula B9 e precisa ir até a extrema direita da planilha na mesma linha. Considerando que todas as células da linha 9 estão vazias, qual tecla de atalho deve ser utilizada? E a gente tem um monte aqui. O que acontece? O que o Ctrl R vai mostrar para a gente? Clica numa célula qualquer, ó, B9, por exemplo, que é onde ele pede aqui. Se a gente apertar Ctrl R, ó, ele não faz nada. Já o Ctrl End, a gente aperta Ctrl End. Ele leva a gente até a última célula que poderia conter alguma informação. Que no caso aqui, ó, é a linha 8, então essa tem informação, e a nossa coluna I. Essa é a última célula da nossa tabela completa, então ele levou até a gente não foi até a extrema direita, então Ctrl End também não funciona. Shift Home, Shift Home também não vai, ó, clique em B9, Shift Home também não vai. Se a gente tivesse numa célula também não funciona. O Shift e esse E comercial vai inserir o E comercial. Shift e o E comercial. Pronto. Esse Shift e E comercial é usado para concatenar. Caso eu queira juntar dois textos, eu posso juntar com o E comercial. Eu vou colocar 1 e a letra A. Se eu quiser juntar o 1 e o A, eu faço igual, clico na primeira célula, E comercial, e clico na nossa segunda célula. Quando dá Enter, ele transformou em 1A. É para isso que serve. Logo, o Ctrl seta para a direita vai fazer com que a gente vá até o final. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Clico no B9 e seguro, ó, Ctrl seta para a direita. Ele vai até a nossa última coluna, que é a XFD. Para voltar, é Ctrl seta para a esquerda. E por que ele falou que não tem nada na linha 9? Se eu faço isso numa célula que contém conteúdo, no intervalo que contém conteúdo, ele não vai até o final da planilha. Ele vai até o final da tabela que contém conteúdo. Olha só, a gente está em A4. Se eu aperto Ctrl, seta para a direita, ele vai até o final de onde a gente tem conteúdo, que é a nossa célula da coluna G. Se eu fizer de novo isso, aí sim ele vai por blocos. Tem conteúdo, não tem, tem conteúdo, não tem. Ele vai parando onde começa e termina. Caso não tenha mais nada, ele vai até o final. Logo, se a gente faz isso para baixo ou para cima, também funciona. Ctrl seta para baixo, vai até o final, e Ctrl seta para cima, volta até onde tem conteúdo. Percebe que não é tão difícil. Em alguns casos, a gente tem muitas pegadinhas. Porém, a gente explica minuciosamente todas essas questões para você conseguir aprender mais sobre isso. Se você gostou desse conteúdo, se você está fazendo concurso público e quer aprender ainda mais com exemplos reais de casos, aqui ó, Prefeitura, São José dos Pinhais e um monte de outros locais, comenta aqui embaixo que a gente prepara mais conteúdo como esse, explicando parte por parte
de todas as questões. Para também aprender mais de Excel, segue a gente lá no Instagram, no @sigautieme, porque a gente tem muita dica legal. E aí você vai conseguir dominar essa ferramenta. E fica de olho nos nossos vídeos, deixa aquele like, se inscreve, porque toda terça e toda quinta a gente tem vídeo no canal. E a gente vai ter 2 lives por mês agora, a partir de 2022. E eu espero vocês em todo esse conteúdo. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Quinto take, velho. Quinto take. A gente vai conseguir. Tirando o sono, a gente vai conseguir. Nossa, tô um caco de sono. Mas vamos lá.